Boa noite. Então, pessoal, só para, antes de iniciar, eu queria saber quantos daqui são da graduação, só para eu ter uma ideia. Muito bom. Então tá, pessoal. Primeira coisa que eu queria dizer, tá, queria agradecer a presença de vocês, tá? Eu sei que vocês fazem a graduação, um curso noturno, tá? E queria dar uma palavra aqui de incentivo para vocês. Apesar de eu já estar quase 30 anos em São Carlos, né, São Paulo, eu nasci no estado do Pará. Sou filho de imigrantes japoneses, e meus pais me tiveram lá. Eu fui cursar, fazer um curso de inglês, né? E vocês sabem que eu fiz o PhD no exterior, e muita gente pode pensar, putz, nerd, né? Ou sei lá, pode pensar o que for. Mas pessoal, o primeiro curso de inglês meu pai levou, e no segundo dia, a professora, que era uma americana, gosto muito dessa professora, conheço ela faleceu recentemente, ela chegou com meu pai e disse: por favor, tirar esse seu filho, não aprender nada em inglês, por favor, tirar, não quero esse menino. Isso pode acontecer com vocês, pessoal. No início, muita gente pode não dar certo, pode não fluir da forma como vocês esperavam, né? Mas eu tive um pai, felizmente, que acreditou, isso não é possível. Bom, para iniciar, eu não falava direito português, tá? Porque eu nasci em sítio, meu pai foi pro Pará para plantar pimenta do reino, né? E então não tinha o contato que muitos de vocês têm. Pessoal, só uma coisa. O que hoje em dia um profissional, né? Eu acabei de voltar do estágio fiz o sabático nos Estados Unidos, e um professor falou assim: eu quero alunos brasileiros, mas eu quero uma característica, professor, porque eu já tive problemas aqui. Eu não quero alunos brilhantes. Sabe o que eu quero, professor? Não, eu quero aquele que saiba trabalhar em grupo. Tá? Então lembre-se disso, pessoal. O que eu vou apresentar aqui é uma tecnologia, talvez alguns de vocês já viram, mas eu queria que vocês pensassem numa característica que é importante, tá? Na graduação, no estudo. A gente na USP tem evasão, no âmbito profissional tem uma coisa que é importante, que se chama resiliência, pessoal. Todo mundo vai encontrar um momento em que vocês vão desanimar, não vai dar certo, vai ser convidado a sair do curso de inglês, tá? Mas hoje em dia, vocês estão vendo aqui, eu sou o presidente, tá? Diretor em inglês, né? Presidente da internacionalização do meu instituto, que tem 120 professores. Tá? Bom, eles não estão sabendo que eu fui convidado a retirar do curso de inglês, né? Talvez se soubesse, não iam me colocar para fazer isso. Mas brincadeira, pessoal, o que eu quero dizer para vocês de imediato é resiliência, tá? Faça sua graduação, termine a sua graduação. Eu sou da internacionalização, então uma coisa que eu incentivo meus alunos da graduação é o que? Intercâmbio. A importância do intercâmbio. Eu fiz o doutorado, o pós-doutorado, passei um tempo fora, mas isso, talvez, se eu não tivesse um pai que tivesse acreditado em mim, talvez isso não teria acontecido. Então, eu queria que vocês dessem give a chance, né? Dessem uma chance para vocês e persistissem aí nos objetivos que vocês acreditam. Tá? É isso que eu queria falar de imediato, porque o que eu vou falar aqui, vocês vão esquecer. Tá? Ok? Então vamos lá, que eu já matei os 10 minutos dos 40 aí, a professora vai me matar, né? Então, de onde eu vim, pessoal? Eu vim da cidade aqui de São Carlos, tá? 240 quilômetros de São Paulo. A gente tem um curso de ciências ambientais, já dei aula, ministrei aula para o pessoal da ambiental. E esse é o prédio, inclusive, da Escola da Engenharia de São Carlos, tá? Ministrei curso de programação para essa escola. Eu sou credenciado, tá, na parte de computação, então sou orientador de doutorado e mestrado em computação, assim como na ambiental. Então essa aqui é um pouco da cidade, eu apresento normalmente
esses slides para que vocês então possam também, né, nos visitar e quem sabe fazer uma pós-graduação na nossa universidade. Tá? Bom, o que seria, né, o meu interesse de pesquisa? Tá? Eu trabalho muito na parte de quê? De rede de computadores aplicado. Né? Aplico a computação, o conhecimento de redes de computadores, particularmente redes sem fio, né? Para a parte de quê? Para a parte de hidrologia, né? Então, essa creek significa córrego, né? Monitoramento de córrego. Então, faço monitoramento de córrego, porque em São Paulo, a gente vai ver, a gente tem um problema sério, tá? Que durante as chuvas torrenciais, normalmente ocorrem, então, as enchentes. Tá? Outra coisa que a gente trabalha é a agricultura de precisão. O que significa precisão? Aí você vai dizer, poxa, japonês tudo gosta de agricultura. É verdade, pessoal. Tá? O meu pai gostava e eu gosto de terra também. Tá? Mas eu aplico a computação, tá, na parte de agricultura. Então, precisão é preciso. Tá? Nesse caso aqui, o que está acontecendo? A gente está trabalhando com a parte de fazer a disseminação de pesticida. Né? Então, em São Carlos, a gente tem muita plantação de laranja, café, né? E aí o que acontece é que eles usavam os aviões, disseminavam pesticida, passavam por cima do rio. Você acha que o piloto desligava? Não. Tá? Continuava assim. Não foi em São Paulo, chegou até a jogar pesticida em cima de uma escola, né? Porque foi fazer a curva lá e foi e colocou a pesticida. E com isso, os fazendeiros começaram a levar multas. E aí eles nos procuraram, falaram assim, como é que a gente pode controlar isso? Então, o uso de um veículo aéreo não tripulado, um drone, né, serve para isso. A gente programa, coloca as coordenadas GPS, vê a direção do vento, a velocidade. A gente patenteou, inclusive, recentemente, um Vante com essa característica. Tá? Bom, outra área que a gente trabalha, vocês estão vendo que é tudo aplicado. Tá? Eu aplico a computação numa área. A outra área é a área de quê? De mobile healthcare, né? Ou seja, a parte de cuidado de saúde. Você sabe que não é só Japão, China, Estados Unidos e Europa, mas inclusive o Brasil. Hoje estão uma população crescente de quê? De idosos. E a gente precisa fazer esse monitoramento, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, né? Longer, né? Assim como eles estão vivendo sós. A gente precisa fazer o quê? Precisa fazer um monitoramento. No nosso cenário é fazer um monitoramento de quê, pessoal? Isso aqui, claro que não é um idoso, é um aluno meu, tá? Faz uma careta de triste aí. Tá? Ele foi lá, fez e eu tenho um sistema aí, tá até aqui no meu laptop, né? A gente tá no smartphone também para fazer um monitoramento de quê? De emoção. Então você tá digitando seu WhatsApp aqui, ele consegue capturar a sua face e fazer o que? Armazenar isso temporalmente e dizer se de repente você está tendo um problema ou pode ter uma tendência para quê? Uma depressão. Né? Então isso é um trabalho com quem? Com os psicólogos. Tá? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, lembra do que eu falei, né? Trabalhar em grupo. Tá, pessoal? Isso é muito importante, saber trabalhar em grupo, né? Trabalhar com hidrólogo, trabalhar com o pessoal da agricultura e trabalhar também com os psicólogos. São bem diferentes essa turma. Eu tenho uma irmã psicóloga que é bem diferente de uma outra irmã que eu tenho. Tá? Não vou dizer para que lado, senão pode estar gravado e a minha irmã pode me ligar depois para tomar satisfação. Né? Tá? Bom, existem vários, tá, pessoal? Existem vários desafios inerentes a isso. Um dos desafios é o quê? É a gente ter cada vez mais um sistema inteligente, smarter systems, né? Então, um exemplo, na área de vocês aí, como é que eu posso fazer uma previsão de enchente? De 10, 15, 20 e de longa duração. Sabe que um dia outra pessoa veio me procurar e falou assim, ó, eu tenho um empreendimento aqui, vou querer construir aqui um condomínio fechado. Você que trabalha com enchente aí, japonês, o que você me diz aí? Daqui a 30 anos, como é que vai ser aqui? Aqui vai ser uma área de enchente? Então esse é o quê? Esse é um smarter, né? um sistema inteligente que vai dizer nowcasting, ou seja, agora, como é que vai haver enchente daqui a 10 minutos,
15 minutos, 20 minutos, amanhã vai ter uma chuva torrencial que vai causar enchente. Não, isso são o quê? São os sistemas inteligentes para fazer não só a detectar enchente, não, mas também o quê? A previsão, né? Daqui para frente, como é que vai ser o clima, né? A enchente, né? Outra coisa, o smartphone, ele não tem condição de fazer esse processamento. Então, onde que a gente vai fazer esse processamento? A gente faz aonde? A gente faz um sistema aqui para fazer a conexão com a nuvem, né? Um sistema aí colaborativo com a nuvem, porque na nuvem, Google Docs, Google Drive, lá tem tudo o quê? Tem todo o poder de processamento, assim como o poder de armazenamento, né? Então lá sim, a gente coloca as informações, joga as informações, como por exemplo a foto instantânea, e depois no final do dia ele dá um digest, né? Ou seja, me diz o que durante aquele período de tempo ele inferiu, né? Se a pessoa tem problemas de depressão. Pessoal, lá na USP, Ribeirão Preto, esse sistema surgiu porque um dia um professor disse que estava dando alta, tem um hospital de saúde mental lá, muito bom, pessoal, na USP de Ribeirão, e estavam dando alta para pacientes que suicidavam, pessoal. Então esse é um caso sério que está acontecendo, tá? E creio que em todo o Brasil, não só lá, mas em todo o Brasil. Então a gente precisa o quê? Precisa fazer esse monitoramento aí da parte emocional, né? Então, está fazendo exercício físico, eu posso fazer o monitoramento usando o quê? O meu celular, né? Então esse é o quê? Esse é um trabalho, né? Tem a ver com a parte de computação ubíqua e IoT que eu vou falar agora para vocês, tá? Professora, quantos tem a mais? Tá. Então, pessoal, só para conceituar para vocês, IoT. O que é IoT? Bom, antigamente, a gente tinha o quê? Uma internet para conectar o quê? Uma internet para conectar pessoas e máquina para pessoas. Essa era a internet. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de coisas que estão conectadas via rede. Ou seja, as coisas estão conectadas à internet. Então, exemplo de coisas, household items, né? Ou seja, itens da casa de vocês, da cozinha, né? Existem os smartphones, os prédios, os itens vestíveis, né? Então a gente coloca um chip aqui e de acordo com o movimento, você consegue até fazer mostra aí danças, né? Você sabe que você tem uma digital, né? Aqui no dedo, mas tem várias digitais. Você sabia que a sua forma de andar é particular? Recentemente eu fui na Samsung, né? Eles pediram para eu desenvolver um sistema de reconhecedor, né? Então já tem o da Iris, mas eles queriam travar e destravar a porta do centro lá de pesquisa de acordo com o quê? De acordo com o andar da pessoa. Então isso é verdade, pessoal. O seu andar tem pisos inteligentes, né? Conectados à internet. O seu andar é particular. Não é só a sua digital, sua íris e tal. O seu andar é diferente. Tanto é que na época que eu era moleque, né, o pessoal dizia, olha como o japonês anda. Aí imitava e ficava bravo, né? Por quê? Porque o meu andar é peculiar e é diferente do seu. O seu também é diferente, tá? Então, existe o quê? Existem essas coisas que estão conectadas à internet. Tá? Primeira coisa. Segundo, existem hardware e software para fazer o quê? Para coletar esses dados e criar uma coisa que se chama Big Data, né? Vocês já ouviram falar de Big Data? Big Data seria o quê? Seria esse conjunto de dados que são coletados e no final vai ser realizado o quê? No final a gente faz o que o pessoal chama de quê? De mineração. Mineração de dados. O que seria mineração de dados? Mineração de dados é assim, pessoal. Vocês têm gastos aí, né? Emitem nota fiscal, tem CPF e tudo. E com o quê? Com esses dados que todo mundo faz, eu consigo extrair uma informação. Mineração de dados é extrair informação a partir dos dados que que todo mundo tem, a Receita tem, né? Todo mundo tem. Tá? Então isso seria a parte de mineração de dados que estaria junto com essa Big Data. Então seria esse conjunto de dados volumosos, né?
Para isso a gente precisa do cloud, de um identificador único, e a gente fala muito do IPv6. Quantos de vocês já ouviram falar do IPv6? IPv6 é o que, pessoal? É a conexão de todos os computadores e de todos os celulares e de todas as coisas aonde? Na internet. Vocês têm um endereço IP único no computador, mas o celular muitas vezes tem que usar o quê? Tem que fazer uma artimanha para criar um identificador único. Com esse IP versão 6, eu tenho como fazer, criar um identificador único de forma que todo mundo, os 7 bilhões, né, possam ser o quê? Possam ser endereçáveis através de um número IP. Não estou fazendo uma previsão da besta aqui, tá, pessoal? Senão, mas esse japonês é a besta, sabe? Não, aqui é o IP, não tem nada a ver comigo aqui, tá? Eu estou só passando uma coisa que para vocês entenderem o funcionamento do IoT. Então, IoT é isso, pessoal. Essa aqui a gente tem uma geladeira, tá? Da LG, inclusive, né? Coreana, uma geladeira coreana, e eles fazem o quê? Eles fazem um esquema de um comércio eletrônico com a IoT. Olha o exemplo clássico aqui, pessoal. O que seria essa IoT nesse cenário aqui? Então, essa geladeira aqui funciona como se fosse um roteador. Tá? Ela tem como se fosse um computador, pessoal. Tem uma placa lá dentro, um RASP, uma placa que consegue processar, e ele faz o quê? Faz um scan aqui dentro. E aí as caixas de leite, elas têm o quê? Elas têm um tag, né? Assim como tem um tag sem parar, lá no pedágio, eles têm um tag, e esse tag contém o quê? Prazo de validade. Então, quando o leite, estou ilustrando o leite aqui, tá? Fica próximo de expirar, o que a geladeira faz? Ela manda isso para o comércio eletrônico aqui, e esse aqui é um supermercado britânico, tá? A rede de supermercado britânico. Ela entrega os itens na sua porta. Então você só pega a caixa de leite e coloca de volta para onde? De volta para a geladeira. Então isso é o que? Vocês estão vendo aí, pessoal? A coisa aí é o que? É a caixa de leite. A coisa está conversando com essa outra coisa aqui. Tá? Então isso é o que? Isso seria um exemplo clássico de IoT. Bom, para vocês notarem, IoT já é uma coisa bastante, diria até, explorada, né? Então já tem esse Eggminder aqui, que seria o quê? Que seria uma bandeja que encontra-se o quê? Que encontra-se mapeada nesse smartphone aí, né? Então a pessoa que vai no supermercado, ela consegue saber quantos ovos, né, precisam ser comprados, né, isso aqui sai no celular, esse mapeamento dessa bandeja aqui, tá? Bom, então só para mostrar, tá? A McKinsey é uma empresa de consultoria americana, ela citou as 10 tecnologias que vão ser o quê? Que vão vingar nos próximos 10 anos, isso em 2013, então até 2023, essas são as 10 tecnologias. Vocês estão vendo que a gente trabalha aí com Big Data, internet de todas as coisas, tá? A parte de healthcare aqui, né, é muito importante, porque cada vez mais as pessoas, né, americanas, no Japão muito pior ainda, pessoal, tá? Tanto é que a minha mãe mora aqui, tá? Não quer morar lá no Japão. A idosa prefere morar aqui. A quantidade de idosos é bem maior do que a percentagem, né? Bem maior. Então, tem outros termos que eu vou pular aqui, que é a minha internet, que essencialmente seria assim: você gosta de Starbucks, então você está passando no Starbucks, ele vai te indicar o próximo Starbucks para falar que você pode tomar um café. Isso, por quê? Porque ela coletou os dados do seu celular, colocou isso na nuvem, extraiu dados, mineração de dados, extraiu dados para gerar o quê? Para gerar uma informação. Tá? Bom, eu vou pular esses slides aqui porque são coisas que a gente trabalha, mas eu vou parar aqui nesse slide aqui sobre a agricultura, para vocês terem uma noção de como é que as tecnologias, né? Então, pessoal, esse aqui é um Vant para agricultura no Japão. Ela foi lançada a primeira vez, a gente acha que drone é uma coisa dos últimos 5 anos para cá, mas o governo japonês, em 1982, eles começaram a perceber que a quantidade de pessoas que trabalhavam no meio rural estava caindo. Aí o japonês, isso aqui é problema.
Não pode. Tá? Por quê? As pessoas não têm filhos lá. Tá? A quantidade de filhos está cada vez o quê? Menor. E os japoneses funcionavam assim, pessoal. Era plantador de arroz a maioria. Então, eu tinha que, se o meu avô era plantador de, meu avô era plantador de arroz, né? Então o meu primogênito tem que tomar conta dessa fazenda, e os filhos, né, os filhos que iriam o quê? Que iriam trabalhar. Só que com o decréscimo aí dos filhos, o que aconteceu? Eu preciso de máquina. Então esse Vant aqui da Yamaha, né, não pode ser vendido no Brasil, infelizmente, pessoal. Muito bom. É bastante caro, custa em torno de $100 mil esse drone, né? Mas ele consegue o quê? Consegue replace aqui, ou seja, substituir 15 trabalhadores. Com isso eles resolveram. Então só para vocês notarem, parece coisa antiga, nova e tudo, mas não é tão novo assim essa história de drones. Esses drones então servem para quê? Para fazer a semeadura, para fazer o spray aqui de pesticidas e para fazer a parte de fertilização também. Bom, aplicações. Primeira aplicação, isso aqui foi só a parte conceitual. Primeira aplicação que eu queria mostrar para você, meio ambiente também. Então, a gente tem um problema sério, sabe qual é? O decréscimo da população de quê? De abelhas. Então o que a gente fez? Você sabe que eu falei assim, a minha área é o que? Computação aplicada. Então aplico o que? Os conceitos de comunicação sem fio para quê? Para diversas áreas. Então uma área foi essa aqui. A gente colocou o que? Sabe aquele chip que fica na caixa de leite? Coloca então na abelha. Eu quero conhecer essas abelhas. Tá? Eu quero saber qual é o que está levando o decréscimo das abelhas. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, de 90 para cá, 25% caiu a população da abelha. Então isso é um problema sério. Então qual é o problema? Pesticidas, mudanças climáticas, secas ou poluição? Qual é o problema que está levando isso? Eu chutaria que seria a parte de poluição. Sabe por quê? Porque na China o problema é sério. Não é porque eu sou japonês, não. É lá que é o problema, tá? Poluição, eles estão fazendo a pollination, né? Tudo com o quê? Tudo com isso aqui, ó. Isso aqui eu não coloquei a cara, né? Porque fica meio chato. Tá? Mas isso aqui é um chinês que está fazendo o quê? A polinização. Tá? Porque as abelhas iam lá e faziam o trabalho. Agora não tem mais abelha. Então a gente tem que fazer. Nos Estados Unidos eles estão o quê? Na Califórnia, né? Eles estão importando aí as abelhas porque eles têm o que? Eles têm uma renda de 2,3 bilhões, né, de colheita aí para fazer a polinização. E existem vários, pessoal. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz lá nos Estados Unidos, por isso que eu falei aqui do Brazil Nuts. Inclusive o Brazil Nuts, tá? Castanha aí, a gente precisa das abelhas para fazer a polinização. E aqui está eu, tá? Estou aqui, né? Essas são antenas. E aqui tem um laptop, claro, essas abelhas são abelhas africanas, né? Mistura de africana com essa aqui é na Amazônia, tá? E então a gente precisou colocar, vocês sabem mais do que é uma fumacinha que deixa ele meio doidão ali, né? E aí fica quietinho e a gente consegue colocar o quê? Consegue colocar essas abelhas, tá? Os chips das abelhas, né? Claro, gente, a gente morreu 4, 5 aí porque a cola não estava pegando direito, a gente apertava e a abelha não conseguia levantar voo, tinha que matar ele, né? Então, esse aqui é o primeiro trabalho, tá? Usando o que? Usando a parte de comunicação sem fio. As antenas eram colocadas no campo, a gente conseguia monitorar por onde é que as abelhas estavam andando. E outra coisa, a gente podia saber qual o tempo de vida deles, qual o padrão, né? O que eles faziam, quantas vezes eles saíam da colmeia, e assim por diante. Tá? Bom, segundo trabalho, que é o trabalho que eu fui convidado pela professora Arminda para apresentar, né? Que seria a parte de quê? De monitoramento de enchentes, tá? Usando essas tecnologias que eu falei aqui para vocês. Então, primeiro vou começar, gente, rapidamente, eu vou recapitular como é que esse trabalho começou. Tá? No passado, né, quando eu estava fazendo o doutorado, tinha um pesquisador que em 2006 que colocou esses sensores para fazer o monitoramento. Tá? Esse aqui é
tipo 3 da tarde, tá? Na cidade onde eu fazia, próximo da cidade onde eu fazia o doutorado. Não tinha balada, tá, pessoal? Festa. Aqui era assim, ó, bem legal, é frio, né? Então a tese saía, fluía muito bem. Não era aqui em Recife, Porto de Galinhas, Olinda, Galo, né, da madrugada. Não tinha isso, tá? Aqui tinha que estudar mesmo, tinha jeito. Bom, o que a gente colocou de software aqui, né? A gente colocou de software aqui uma plataforma genérica para fazer o quê? O que foi a novidade, né? O impacto em termos científicos foi fazer com que esse sensor aqui ele pudesse adaptar em tempo de chuva e em tempo de sol. Tá? Em tempo de sol, como foi o dia hoje, né? A gente não precisa fazer um monitoramento. Então ele pode fazer o quê? Pode só logar aqui e fazer um digest, ou seja, no final do dia eu mando o quê? Eu mando um conjunto de dados para a estação base. Esses aqui foram os primeiros protótipos. A gente tem que colocar esse sensor aqui de pressão no rio. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, isso foi em 2007, em torno de 2007, quando foram instalados os primeiros protótipos. Tá? Bom, aí eu vi essa ideia e disse, peraí, em São Paulo a gente está tendo um problema de enchente também. Então vamos trazer isso para cá. Por quê? Porque a nossa cidade, essa aqui é a Marginal Tietê, né? Em setembro, não é época de chuva forte assim, mas cai uma chuva e acontece esse alagamento. Obviamente hoje em dia está bem menor, os alagamentos, bem menor em virtude do escoamento aí que eles mexeram nesse canal aí do Tietê. Tá? Assim como tem o quê? Tem as favelas, né? E não tem o sistema de esgoto apropriado. E toda a parte de esgoto cai nessa água e acaba gerando o quê? Fazendo a poluição. Tá? Bom, então esse foi o motivo, né? A gente criou softwares componentizados. Por que componentizado? Porque o primeiro sensor foi isso aqui, pessoal. Uma caixinha de fósforo. Eu não posso colocar softwares grandes aqui dentro. Então o que eu faço? Eu coloco pedacinhos dele. Em tempo de execução, quando ele vai precisando, eu faço o quê? Eu vou carregando as partes que forem necessárias. Partes que não forem necessárias, eu descarrego ele. E com isso eu economizo o quê? Memória, né? Essa foi uma contribuição chave que a gente teve. Tá? Então, como é que funciona? A gente coloca os sensores de pressão, e esse aqui é um módulo de comunicação. Ele pula de ponto em ponto até chegar aqui na estação base, até chegar num ponto em que tem 3G, um modem 3G. Daqui em diante vai para a nuvem e da nuvem eu faço processamento para fazer a previsão e detecção. Agora, desses três aqui, pessoal, vamos ver se vocês estão acompanhando. Qual desses três aí? Esse aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Qual desses três vai ter problema de bateria? O problema de bateria é um problema sério, pessoal. É o problema mais sério que existe numa rede de sensoriamento. Qual é, pessoal? 1, 2 ou 3? É o 3, pessoal. Sabe por quê? Porque esse 1 aqui ele vai transmitir para cá. Esse 2 aqui tem que transmitir do 1 e dele mesmo. Então o 3 tem que transmitir o do 1, o do 2 e do 3. Qual foi a solução que a gente fez? Isso é impacto de pesquisa, pessoal. É um algoritmo que a gente consegue patentear. O que a gente fez? A gente pegou esse sensor aqui, ó, ele espera o seu vizinho transmitir. O vizinho transmitiu. Então, empacoto tudo no mesmo pacote e transmito para o outro vizinho. Esse vizinho vai esperar o quê? Vai esperar o sensor número 2 transmitir. Ele não transmite só o dele, transmite o quê? Transmite o dele e do outro, mas ele espera. Então tem que ter a ver o que a gente chama na computação de quê? De sincronização. Eu tenho que sincronizar com o quê? Tenho que sincronizar aí com o meu vizinho. Tá? Então, como eles estão juntos, né? Então eles precisam agora sincronizar. É a mesma coisa, pessoal. Eu casei não faz muito tempo. Então o japonês lá, que era o pastor, falou assim: agora você não está mais só. Você tem que sincronizar com a sua esposa. Eu ando muito rápido, pessoal, porque eu sou assim mesmo. Então a esposa não anda devagar, tem que sincronizar. Aqui é a mesma coisa, tem que sincronizar para mandar tudo na mesma hora. Por quê? Porque assim eu consigo economizar a bateria. Tá?
Bom, esse aqui é o primeiro protótipo, eu acho que eu estou já com o tempo quase todo. Esse aqui, gente, vocês viram esse rio aqui, ó? Esse rio aqui? Esse rio aí é o Tietê. Tá? O Tietê, ele tem uma característica bem interessante. Ele nasce em Salesópolis, lá em São Paulo. E Salesópolis fica em torno de 40 quilômetros do oceano. Ele percorre todo o estado de São Paulo, tá? Para desaguar no oceano. Esse rio aqui é o próprio Tietê. Só que na cidade próximo de Salesópolis, Mogi das Cruzes. Puxa, lá tem japonês pra caramba, tá? Porque é o cinturão verde lá, tá? É onde planta as alfaces aí, tudo vindo de lá, né? Isso aqui, o Tietê, olha como é transparente aqui, pessoal. Tá? Nasce transparente, mas quando chega em São Paulo fica aquela poluição. Depois ele melhora, já lá para a cidade de Salto, aquela região já tem a natureza já acaba trabalhando para, vamos dizer assim, despoluir o próprio rio. Esse aqui foi o mesmo protótipo, o primeiro protótipo que a gente colocou lá para medir o quê? A gente fez a medição aí do nível de poluição. Tá? Bom, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo foi esse. Tá? E isso aqui é o que a gente quer atingir. Tá? Então, a gente quer usar a parte de IoT, tá? Usar sensores sonares, a parte de cloud e gerar alertas usando e-mail, IVR. IVR é a parte de telefonia, tá? Aquela telefonia automática, tá? Para gerar alertas, por exemplo, não é no caso aqui, mas em tsunamis, né? No Japão, então tem de tsunami, de enchente e assim por diante. Tá? Esse aqui é o segundo protótipo que a gente desenvolveu. O primeiro foi no laboratório, o segundo a gente colocou aqui no rio. Tá? O rio parece tranquilo, mas esse rio aqui em São Carlos é uma cidade acidentada. Tá? Então quando chove, toda a água vai percorrer por esse lago aí. Tá? A gente vai ver aí um stream de vídeos, tá? Que mostra esse cenário. Esse aqui é o sensor, que foi o primeiro sensor colocado em São Carlos, a estação base. Esses aqui são os pontos, aqui é a cidade de São Carlos toda. Tá? E esses pontos em vermelho são cenários que são o quê? Que são problemáticos. São cenários que geram enchentes. Então precisa de quê? Precisa de um sensor desse ponto. A gente não tem ainda, né, verba. Os sensores estão já no momento que nem o meu carro, né? Tá no momento que precisa de uma manutenção. Então alguns sensores já chegaram a parar e são equipamentos importados, ou seja, a gente precisa trazer ele do exterior para colocar ele para funcionar. Tá? Esse aqui é um sensor no ponto mais crítico. Tá? Existe uma outra abordagem que a gente chama de sensores participatórios, que seria o que, gente? Seria assim, ó, em vez de eu confiar só nesse sensor que está aqui, eu vou acreditar, tá? Dar um crédito para quem me informar como é que está o nível do rio. Como é que isso pode ser feito? Essa imagem aqui, essa mesma imagem aqui, fica no app de um telefone celular. E aí quando a pessoa está passando, ele diz em que posição a água está passando naquele momento. Ele só faz um tap ali, tá? Só toca na parte onde ele está. E aí eu mando o quê? Eu mando essa informação para onde? Para o mesmo servidor, o banco de dados lá na cloud, na nuvem, né? E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer ali o balance line ali para saber onde que está, né? E aí para ver se a informação que eu recebi de você ou a informação que eu recebi dos sensores é uma informação confiável. E com isso gera o quê? Com isso gera alertas. Pessoal, o alerta é assim. Se você gerar muito alerta, ninguém vai te ouvir. Tá? Então, gerar alerta demais, é melhor gerar alerta de menos do que gerar alerta demais. Então, só gera alertas no momento em que houver o quê? No momento em que vier várias confirmações. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui um cenário de uma enchente em São Carlos. Tá? Vocês estão vendo aqui o bonequinho está aqui, né? E não está chovendo forte aqui. Mas está chovendo aonde? Está chovendo em outro canto da cidade. Esse aqui é um córrego que vai colocar água nesse ponto aqui. Tá?
Então vocês estão vendo, não está chovendo, mas ele vem subindo, ó, tá? A água vai subindo, tá? E acaba gerando uma inundação, tá? 3,5 metros, 4 metros aqui de altura, né? Essa aqui que vocês estão vendo é uma concessionária de carros, né? Tinha uma concessionária da Mitsubishi. Tá? Você se lembra que eu falei de um pessoal que queria um empreendimento? Tá? Eles foram os que não pediram esse empreendimento. Então não souberam o quê? Não souberam que daqui a algum tempo essa área aqui seria uma área problemática para enchentes. Eles tiveram prejuízos gigantes e acabaram saindo dessa rotatória problemática, né? Rotatória aí de enchentes. Tá? Bom, aqui eu já estou começando a chegar no fim da minha palestra, tá? Mais um pouco eu vou mostrar o que a gente tem feito, né? O que a gente tem continuado no nosso trabalho. Tá? Então, a gente tem trabalhado com o uso de vantes também para fazer a parte de monitoramento do rio. Tá? A gente está usando o vante, inclusive, para a parte de poluição. Por quê, pessoal? Porque, assim, tem fábricas, sempre tem gente que não é bom, né? Então, tem fábricas que fazem o quê? Que jogam poluição. E muitas vezes a poluição você não consegue perceber. Então, o que a gente está usando? Se a prefeitura desconfiar que há uma poluição esquisita, né, o que eles fazem? Eles jogam vante, né, para fazer o quê? Para monitorar a área próxima da fábrica. E com isso geram os devidos alertas. Tá? Então, a gente está usando bastante os vantes, trabalhando na parte de previsão de enchentes, assim como no uso de quê? De processamento de imagem para detecção de enchente. E nesse cenário, a gente está tentando criar aquele QR Code, gente. Então, vocês viram aqui, né? Nesse ponto aqui, ó, tá? A gente tem o quê? Tem uma barra aqui, né? Na verdade, tem uma régua que está bem aqui atrás. A gente está querendo colocar um QR Code para jogar a imagem é processada automaticamente, a gente saber, ó, tá 2 metros, 1,5 metro, 3 metros de altura o nível do rio, né? Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo com a parte de processamento de imagem aqui, né? Assim como a gente tem um trabalho aí ongoing, né? Ou seja, em progresso na parte de poluição, tá? Que é bastante importante hoje em dia em virtude da seca, né? Que a gente passou no estado de São Paulo. Tá? Então, esse é um trabalho que o aluno de iniciação científica fez, tá? Um aluno de graduação que nem vocês, da engenharia elétrica, né? E a gente ganhou um prêmio, pessoal, com um prêmio Jequitibá de relevância, né? Ambiental. Né? A gente ganhou no primeiro lugar, a gente ganhou dinheiro, tá? Com isso. Tá? Não foi muito, tá, pessoal? Mas não deu para trocar o carro, por exemplo. Meu carro continua na manutenção. Tá? Mas foi bastante importante para os alunos de graduação e para mim também que obter esse prêmio aí na parte de poluição. Tá? Bom, tem vários trabalhos aqui na área de disseminação, usando vantes. A gente usou esse cenário aqui de uso do vante para a parte de monitoramento de rio urbano. O seguinte cenário aqui, gente, bem fácil. Esse aqui é o que? Vai aqui, ó, multi-hop, né? Vai aqui até chegar na internet. Tá? Agora, suponha o seguinte, esse sensor aqui, ó, com a enchente ele quebrou. Então perde o quê? Perde essa comunicação aqui, ó. Então qual a ideia? A ideia é colocar o quê? O veículo aqui para fazer o multi-hop. Ah, mas o veículo ainda não vai durar muito tempo. Verdade. Vai durar aí 20 minutos, ou até menos que isso. Mas o que a gente faz? Durante os 20 minutos é o tempo que a gente consegue o quê? Tempo que a gente consegue evacuar essa área. Então esse trabalho a gente já conseguiu, nós já conseguimos fazer, fizemos os testes aqui, né, de transmissão e comunicação com sensores. Tá? Também temos a parte de previsão de enchente, tem um aluno de doutorado que trabalha com isso. Vocês estão vendo aqui os pontos? Um é a previsão, o outro é o que aconteceu. Então vocês estão vendo que os pontos estão bem o quê? Estão bem próximos um do outro. Né? Isso implica dizer que a previsão acertou. Tudo bem, gente, foi 10 minutos de antecedência, né? Mas já ajuda. Se a gente conseguir 15, já ajuda mais ainda. Né? A gente não conseguiu esses 15, meia hora aí de antecedência de enchente. Tá?
Bom, aqui a parte de monitoramento da parte de imagem, tá? A gente já ganhou também um outro prêmio nessa parte de processamento de imagem, né, para monitoramento de enchentes. E a parte de seca aí, tá? A gente fez várias apresentações, para vocês conheçam a cidade do Rio do Sul, que é uma cidade próxima de Blumenau, tá? Onde anualmente tem problema com a enchente. Então, o Jozinho vai lá, tá? Apresentou 2 vezes lá, mas vem aqui, a gente paga toda a passagem, não, vamos lá, aí na hora de fechar de instalar os sensores, aí tem esse governo Temer e tudo, aí acabou de novo, tá? Então, por enquanto ficou o quê? Por enquanto ficou só no namoro, ficou aqui no blá blá blá, blá 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 e tudo, mas no final eles não resolveram ainda esse problema sério aqui de enchente nessa cidade, tá? Então, é um problema que a gente tem mostrado aqui a tecnologia, a gente tem instalado em algumas cidades, tem empresas que já estão trabalhando com o nosso protótipo, mas assim, produção em larga escala a gente ainda não tem, tá? Tivemos várias publicações, tivemos uma patente com o protótipo, né? E tivemos resultados importantes, tá, com esse trabalho. Inclusive, essa palestra estou levando semana que vem para a Inglaterra, porque eles querem também saber dos resultados que a gente alcançou, tá? Gente, agradeço a atenção de vocês e lembre-se do seguinte, gente: trabalhar em grupo, resiliência, tá? Isso que eu falei vai passar. Hoje eu comecei trabalhando, sabe com o quê? Com Sunspot, com o Gamstick, né? Uma plataforma. Aí saiu o Gamstick, agora tem o Sunspot. Sunspot foi comprado pela Oracle, aí virou Oracle Spot. A gente passou para quê? Para Arduino. Aí Arduino agora a gente está em Raspberry. Aí surgiu uma placa coreana turbinada, pessoal, tá? E aí a gente comprou o Android. E assim vai. Essa tecnologia, tá? Mas o que eu quero que vocês lembrem é que vocês persistam, tá? Não desistam aí dos sonhos. Estou dizendo isso porque muitos alunos da USP, a gente tem uma invasão bastante grande, por incrível que pareça, né? E a gente também tem problemas aí com desistências, né, durante as aulas e nas disciplinas, né? Então eu queria pedir para que vocês, né, dar essa mensagem aí. E por último, uma mensagem de intercâmbio, tá? O governo agora vai lançar mais ciência e mais desenvolvimento, tá? Que é como se fosse Ciência Sem Fronteiras. Bom, não sei agora porque o Temer parece que vai, não sei como é que vai ficar, está na corda bamba, como diz o outro, né? Mas vai ser lançado esse segundo semestre, tá? Então é importante, pessoal, vocês persistirem, pensarem no intercâmbio, que é uma coisa muito importante na questão do trabalho em grupo que eu falei para vocês. Gente, agradeço aí a atenção, tá? Que vocês são bem comportados, tá? E não conversar, normalmente eu tenho que plantar bananeira aqui para chamar a atenção dos alunos de graduação. Obrigado, gente. Obrigado também, professora.